Em 2019, as queimadas na Amazônia e agora no Pantanal trouxeram à tona questões que vêm impactando gravemente a vida dos povos indígenas. Além dos danos ao meio ambiente, o problema é consequência da violação de direitos ao território, à identidade cultural e à própria vida, o que ficou ainda mais evidente com a pandemia. A professora Virgínia Totti Guimarães e o professor Luiz Eloy criaram o curso de extensão Direito e Política Indigenista. Luiz Eloy é também advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e é com eles que a gente conversa agora. Professora Virgínia, professor Luiz, obrigado por estarem aqui conosco hoje. Virgínia, como a mineração, o extravismo e outras práticas ilegais evidenciam a questão do direito e da política indigenista? Na verdade, esse modelo de desenvolvimento que o Brasil está atuando, né, que o Brasil está escolhendo, com base na mineração, no desmatamento, em grandes empresas, em detrimento de direitos territoriais, em detrimento de direitos ambientais e de direito à saúde, tem conduzido o Brasil para uma série de problemas, né, sanitários, problemas de violação de direitos humanos que estão muito evidentes, né? Não muitas vezes essas atividades são incompatíveis com outros modos de vida, com outras formas de ocupação do território, e isso a gente tem visto, né, não só em índices de desmatamento, em índices ambientais em geral, como índices de violência no campo, que denotam uma forma de atuação desse modelo de desenvolvimento econômico, né? Não só ilegais, como legais, né? Como atividades e empreendimentos autorizados e licenciados. Não à toa a gente vê cada vez mais grandes desastres, não à toa a gente vê mais cada vez menos demarcação de terra, menos titulação de terra, menos reforma agrária, menos assentamentos de agricultores familiares, porque são atividades incompatíveis, né, fisicamente, inclusive, né, com o desenvolvimento dessas grandes atividades. Eloy, de que forma os projetos atuais de desenvolvimento adotados pelo Estado brasileiro afetam os indígenas? Eu acho que esse curso ele é fundamental para a gente trazer para dentro da academia essa reflexão da situação dos direitos dos povos indígenas e, de fato, né, como as políticas que estão sendo implementadas pelo Estado brasileiro afeta a vida dos povos e comunidades indígenas. No Brasil, a gente tem observado, né, a implementação de uma política extremamente nociva aos povos indígenas e que, neste contexto de pandemia, problemas estruturais vieram à tona, né, que vão desde a não demarcação de terras indígenas, mas também a adoção desse modelo de desenvolvimento que é majoritariamente exploratório, né? Quer dizer, você tenta implementar e aí você coloca toda a estrutura do Estado, né, nos diversos âmbitos dos poderes da República para poder colocar os territórios indígenas à disposição do mercado. Então, de fato, essas políticas elas acabam afetando os povos indígenas de uma maneira muito negativa e neste contexto de pandemia nós temos aí riscos seríssimos, né? Nós estamos acompanhando todos os dias os noticiários, especialmente em relação aos povos indígenas isolados, né, que estão ameaçados neste momento e que nós temos que cada vez mais buscar debater como o direito ele pode também ser útil para proteger a vida dos povos originários do Brasil. Professora, quais os dispositivos constitucionais que visam a proteção dos povos e territórios indígenas? Eles são eficazes? Na verdade, a gente tem uma Constituição, né, que foi promulgada em 1988, que é inovadora e bastante progressista em vários assuntos, né? Eu acho que se a gente pudesse mencionar dois dos assuntos que são mais importantes, né, pela quebra que foi de paradigma em relação aos anteriores, a gente poderia mencionar a proteção do meio ambiente e o capítulo dos direitos de povos indígenas. A gente tem os artigos 232 e 231 que tratam de uma série de direitos, né, e que quebram um modo do direito se relacionar com os povos indígenas, dessa vez agora e finalmente, né, depois de tanto tempo de um histórico de violência tão grande perpetrado com a ajuda do direito, reconhecendo
a sua autonomia, né, o seu autorreconhecimento, a sua identificação, sua cultura, seus valores étnicos e culturais. Então, essa Constituição, ela quebra esse paradigma, né? O professor Eloy, ele sempre coloca isso muito bem em relação à importância dessa nova situação, né, jurídica em relação aos povos indígenas. Se tem né, assim, alguma notícia, né, nesse momento político que a gente tem em relação ao confronto do direito, muito se tem em relação à Constituição, porque uma Constituição implementada como a que a gente tem serviria para garantir inúmeros direitos e a gente estaria numa situação muito melhor, sem sombra de dúvidas. Não à toa, a nossa Constituição, em diversos pontos, ela é alvo de tantos ataques, né, diante da importância das regras que ela traz e de uma alteração de um entendimento que a gente vinha construindo enquanto sociedade. Professor, qual é a visão das lideranças indígenas quanto ao desenvolvimento sustentável? Como conciliar desenvolvimento econômico e garantia aos direitos dos povos originários? Essa pergunta ela é fundamental, porque existe no imaginário das pessoas que os povos indígenas, inclusive, são contra o desenvolvimento, né? Inclusive, nas últimas semanas, nós estamos presenciando nas redes sociais vários ataques às organizações indígenas que estão denunciando, né, esse modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado brasileiro nas instâncias internacionais, inclusive com pedidos de embargos econômicos, né? Então, os povos indígenas não são contrários ao desenvolvimento, né? O que os povos indígenas eles demandam do Estado é que esses projetos eles sejam implementados seguindo, né, e respeitando os direitos dos povos indígenas, especialmente o direito da mãe natureza, né? Esse ponto é fundamental de compreensão, porque existe uma perfeita compatibilidade entre os direitos dos povos indígenas e também o direito da natureza, né? O direito da mãe terra. E o que nós estamos observando é justamente isso. Inúmeros projetos, né, de mineração, projetos de hidrelétricas em terras indígenas. Existem também proposições relativas a arrendamentos em terras indígenas, enfim, toda uma gama de empreendimentos empresariais que visam, né, os territórios indígenas, e nós temos uma questão fundamental. Toda essa gama, né, de empreendimentos deve ser precedida da consulta e do consentimento prévio, livre e informado, conforme estabelecido, né, na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Então, quer dizer, é necessário que se consulte os povos indígenas por meio de suas instituições próprias, né, consultando uma consulta de boa-fé e explicando, né, os impactos desses empreendimentos em seus territórios e em suas vidas. Só a partir daí, os povos indígenas poderão, né, dar ou não o seu consentimento. Então, o que os povos indígenas estão demandando é o respeito a esses procedimentos legais que estão previstos tanto na legislação internacional quanto nacional, e também o respeito à sua autonomia. Aliás, os territórios indígenas são o domicílio, né, dos povos indígenas. Então, é preciso que você pergunte, né, para o dono dos territórios o que é de fato que eles querem que sejam implementados ali. Então, é esse tipo de respeito que os povos indígenas estão exigindo. E acreditamos, sim, que é possível, né, você pensar um desenvolvimento que respeite os direitos dos povos e comunidades indígenas, das comunidades tradicionais também, e os direitos ambientais. Isso aí daí é fundamental. Como a pandemia de Covid-19 trouxe à tona os problemas históricos e estruturais sofridos pelos indígenas? Olha, de fato, essa pandemia ela tem assim escancarado vários problemas estruturais que afetam os povos indígenas, que vai desde na questão sanitária mesmo, quer dizer, a total desassistência, né, ou também a falta de estrutura do subsistema de atenção à saúde indígena que existe no Brasil, que foi criado, inclusive, né, na década passada, mas também outros problemas, como a falta de demarcação dos territórios e a consequente falta de proteção desses territórios, também o alto índice de invasão das terras indígenas já demarcadas,
né, por garimpeiros e madeireiros ilegais que estão nas terras indígenas, e também deixando muito claro o aumento do desmatamento, que é provocado por essas incursões ilegais que estão acontecendo dentro das terras indígenas. Ou seja, além disso já ser por si só um crime, né, contra o patrimônio público federal, neste contexto de pandemia, nós temos também aí esses invasores como agentes proliferadores, né, do vírus dentro das terras indígenas. E a nossa maior preocupação, de fato, é em relação aos povos indígenas isolados. O Brasil tem o registro de 114 grupos que vivem em isolamento voluntário, né, e que, neste contexto, eles estão sendo ameaçados pelo contato, né? Haja vista que o Estado brasileiro adotou, né, a partir da Constituição de 88, a política do não contato, quer dizer, respeitar a autonomia desses povos que querem ainda viver de forma autônoma. E eu acho que um aspecto fundamental que também atinge todos os povos indígenas, principalmente os povos indígenas do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste do Brasil, é a questão em relação ao racismo, né? Nós estamos vendo muito a negativa por parte do poder público em atender os indígenas que vivem em contexto urbano ou os indígenas que vivem em terras ainda não homologadas. E isso daí é uma violação gravíssima de direito, e é por isso que a articulação dos povos indígenas do Brasil entrou com a arguição de descumprimento de preceito fundamental 709, né, a DPF, que foi julgado pelo Supremo, e que o Supremo determinou uma série de medidas protetivas para os povos indígenas. E dentre essas medidas protetivas está justamente essa problemática, né, a retirada dos invasores, a necessidade de colocar barreiras sanitárias nas terras que têm os povos indígenas isolados, a necessidade do governo federal elaborar planos, né, de monitoramento e enfrentamento ao Covid-19, e a determinação da extensão do serviço à saúde indígena para também os indígenas que estão nas terras ainda não homologadas. Então, esse é um debate que nós temos feito muito atual no Supremo e que a gente quer utilizar esse caso para fazer um estudo, né, de caso no âmbito também do curso de extensão que vai ser agora realizado pelo Departamento de Direito da PUC. E, professor, como as organizações indígenas têm se posicionado em relação a esses problemas nas instâncias internacionais? Exato. Isso daí é uma coisa que, desde o início, os povos indígenas têm feito, né? Somente neste ano, nós já enviamos vários informes, tanto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto à própria Relatoria da ONU para os Direitos dos Povos Indígenas. Inclusive, nós solicitamos à Comissão Interamericana uma audiência no próximo mês, e nessa audiência nós vamos justamente falar da situação dos povos indígenas neste contexto de pandemia. Em abril, nós já havíamos se reunido com a relatora de direitos para os povos indígenas, né? E agora nós solicitamos essa audiência, ela foi deferida. E a ideia é informar, né, a Comissão Interamericana essas violações que estão acontecendo no Brasil e provocar, né, a comissão para que ela inste, né, o Estado brasileiro a adotar medidas. Então, mesmo com essa ação no Supremo, as organizações indígenas têm demandado fortemente também as instâncias internacionais. O próprio relator da ONU, né, o novo relator da ONU para o Direito dos Povos Indígenas, o José Francisco, ele vai apresentar nas próximas semanas um relatório sobre isso, né, a comissão, e ali vai constar também a situação do Brasil. Haja vista que as organizações indígenas brasileiras também enviaram informes à relatoria da ONU para que seja feito também essa pressão internacional ao governo brasileiro, porque nós temos aí um risco concreto de genocídio. Nós temos comunidades indígenas que, se não forem protegidas, corre-se o risco de serem exterminadas, né? Então, isso é uma preocupação que nós estamos tendo neste momento também. Professora Virgínia, quais são os papéis e limites do direito nas questões indígenas, dada a incompatibilidade do próprio sistema jurídico em relação, por exemplo, às organizações indígenas não formalizadas? O direito, né, como um poder instituído, ele sofre de na verdade, ele reproduz as estruturas sociais. Então, o direito é constituído a partir de uma visão
né, de um grupo único e a partir de uma visão do grupo dominante. Ele tende a não analisar, ou tende a não querer perceber uma série de grupos sociais que se organizam de forma diferente, que se estruturam com base em uma outra racionalidade. Né? Eu acho que dentre esses grupos a gente pode encontrar a dificuldade que o direito tem de lidar e de reconhecer e de protagonizar os grupos indígenas a partir da sua própria constituição enquanto ser. Né? Então eu acho que existe essa dificuldade, mas também, por outro lado, existe uma luta e uma disputa muito grande aí a partir, né, desse protagonismo de movimentos sociais indígenas, que na Assembleia Constituinte de 87 ficou bastante evidente, mas que segue até hoje, de disputar esse direito e fazer valer os seus direitos mesmo né, no que o próprio curso diz, né, nesse direito indigenista, o direito dos não indígenas em relação aos povos indígenas, para garantir os seus direitos, né, o direito ao território, o direito a um reconhecimento étnico e cultural, né, e uma série de direitos que estão associados ao livre exercício da sua identidade enquanto tal. Então, é óbvio, né, assim, não existe uma resposta fechada em relação a isso, mas existe uma grande disputa. E aí, conforme há uma mudança grande, né, uma mudança estrutural, a partir de, por exemplo, um novo presidente, né, que vai organizar a FUNAI e os órgãos associados, né, que é capaz, por exemplo, de numa eleição dizer que não haverá mais demarcação de terras indígenas e efetivamente não demarcar nenhuma terra indígena, que esse conflito se dá também, né, em outros patamares. Né? Por isso, o professor Eloy fala sempre da importância das instâncias internacionais, porque num momento em que as instâncias nacionais se tornam cada vez mais refratárias à garantia de determinados direitos, também é necessário fazer essa disputa em âmbitos internacionais. Eu lembro que o ano passado a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou um informe especial sobre violação de direitos humanos de povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia, né, na Panamazônia. A PUC participou da elaboração desse relatório e ele tem como marco importante, que tem relação com o que a gente estava conversando, sobre os direitos, sobre as violações de direitos humanos perpetradas a partir da opção desse modelo de desenvolvimento extrativista e agrário. Né? Uma série de violações que decorrem justamente dessa opção, no caso do relatório, na região da Panamazônia, mas que também a gente pode fazer essa reflexão em relação a outros lugares do Brasil. Então, numa articulação, né, que parte bastante a partir do Sínodo da Amazônia, mas que tem a produção desse importante relatório no final do ano passado. Né, mais uma demonstração, uma ilustração, talvez, de como é importante, né, se estar presente, como os povos indígenas têm feito, nessas instâncias internacionais. Professora Eloy, a quem é voltado o curso de extensão e como é possível ter mais informações? E, professora Virgínia, se a senhora quiser comentar também, pode ficar à vontade. Ok. Bom, o nosso curso de extensão, ele é bom que se diga, não é a primeira edição, né, Virgínia? Já são pelo menos 3 anos, né? Em 2017 começamos com essa iniciativa. Eu acho que cada versão, né, tem se aprimorado cada vez mais, é uma iniciativa fundamental. E ele é voltado a todo o público em geral, né? Quer dizer, tanto alunos de graduação, como já pessoas que já são graduadas, e também não é restrito apenas ao público do direito, né? Inclusive, o outro professor também que vai dividir comigo ministrando as aulas será o Felipe Tuxá, né? Que tem a formação de antropólogo, né? Do povo Tuxá da Bahia. Então, as aulas serão ministradas assim também, muito focado, né, na questão do direito, mas com uma abordagem interdisciplinar, né? Isso é necessário para a gente poder entender o contexto, né, da política indigenista que se desenvolveu no Brasil e como, a partir dessas concepções, né, histórica, sociológica, antropológica e jurídica, né, nós conseguimos hoje entender
essa relação conflituosa que se estabelece entre os interesses dos povos indígenas no âmbito do Estado brasileiro. Esse é um aspecto. Eu acho que as pessoas, né, podem obter mais informações no site da PUC, né, tem ali no local onde tem os cursos de extensão, mas também é importante que se diga que neste curso existe a previsão de bolsas, né, que serão concedidas para indígenas que têm interesse em também participar, né, dessas aulas. Então, nós vamos aí disponibilizar 20 bolsas para indígenas e tanto estudantes, mas também lideranças indígenas que estão interessadas. E a ideia é que, neste contexto de pandemia, as aulas sejam online, né? Então, respeitando os protocolos sanitários, né, vai ser a primeira versão que nós vamos oferecer online, as outras versões eram presenciais, e nós esperamos que as pessoas possam também aproveitar este momento para poder estar se qualificando, se especializando e refletindo mais sobre o direito dos povos indígenas. O curso de extensão, ele é ministrado pelo professor Eloy e pelo professor Felipe Tuchá, que são, né, advogados e antropólogos indígenas, respectivamente, e que tem uma função importante, que é de suprir uma lacuna na academia né, de um espaço importante de discussão sobre direito de povos indígenas. É muito fácil, né, a gente passar por uma graduação, passar por uma especialização, uma pós, às vezes até terminar um doutorado, inclusive em direito, sem ter tido a reflexão sobre direitos de povos indígenas, né? Eu acho que o Departamento de Direito da PUC, ele se coloca, né, assim, de uma maneira bastante importante ao suprir essa lacuna e trazer, né, o professor, e ter a honra, né, de ter como professores os professores Felipe Tuchá e Eloy para ministrar esse curso. Né, assim, dentro dessa perspectiva, a gente conta com o Eloy, né, sempre que é possível, né, em eventos e participação, para tentar um pouco trazer essa reflexão para dentro da academia, a partir, né, dessa perspectiva de um advogado indígena militante, cada vez mais importante na defesa de direitos de povos indígenas. Professora Virgínia, professor Eloy, muito obrigado pelos esclarecimentos. Imagina.